Pai maravilhoso, entramos diante da Tua presença em oração, Pai, agradecendo por mais essa noite de reunião, Senhor, de aprendizagem. Media aqui essa reunião com o Teu Santo Espírito, para que todos nós possamos ser abençoados, exortados e corrigidos pela Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Hoje temos bastante coisa, principalmente em Jeremias. Mas vamos começar primeiro. Vamos terminar 2 Crônicas, livro que terminamos essa semana. Nós vamos começar ali no 29. O 29, na verdade, a gente já viu. Vou fazer um resumo rápido. Foi quando Ezequias, que foi um dos principais reis bondosos de Judá, junto com Davi e Josias, restabeleceu o culto e o louvor ao Senhor. E aí no capítulo 30, aconteceu uma das partes mais bonitas, que não foi citado no livro de Reis, que foi uma oração de intercessão de Ezequias pelo povo. Muito bonita. Então vamos lá em 2 Crônicas 30, vamos do 18 ao 20. 2 Crônicas 30, 18 ao 20, diz assim: Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e de Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Então isso daqui, irmãos, faz nos lembrar muito sobre a lição que Jesus queria ensinar para os fariseus, né? A famosa frase de Cristo, na qual Cristo fala: misericórdia quero, não sacrifício, né? Porque às vezes a pessoa fica tão presa às regras, ao modo e ao padrão estético de se orar ao Senhor, e às vezes só a estrutura está colocada e o coração está longe. É claro que se o Senhor levantou uma diretriz, uma metodologia, uma estrutura, é interessante que nós cumpramos essa estrutura que o Senhor nos pede. Mas mais do que isso, é mais importante para o Senhor, às vezes, que a estrutura não esteja posta, né? Então o rito, o modo que ele ordenou não esteja posto, mas o coração esteja lá com sinceridade buscando adorá-lo, do que a estrutura sendo colocada, o rito sendo feito da maneira correta, com o coração longe dele. Então aqui nós tivemos esse contraste, né? Veio o povo ali, não se purificou para a Páscoa, né? Mas estavam com sinceridade, querendo buscar o Senhor. E ali Ezequias percebeu a sinceridade do coração deles, orou ao Senhor, e o Senhor viu essa sinceridade e decidiu perdoá-los, a despeito do rito de purificação ter sido feito ou não, mostrando que o Senhor, ele se importa sim com o rito, mas muito mais importante para o Senhor é que o coração esteja com sinceridade voltado para buscar e adorá-lo. Depois, no 32:8, vemos um momento bonito também de Ezequias. Então, 2 Crônicas 32. No versículo 8, um momento lindo de Ezequias confiando no Senhor. Olha só que bonito. Vamos ler o 7 antes. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Lembrando que esse era um contexto amplamente desfavorável para Ezequias, porque o rei da Síria já havia prevalecido com toda a geografia vigente na época. Inclusive já tinha levado os irmãos de Judá, a tribo norte, em cativeiro, né, para a Síria. Mas ainda assim Ezequias confiou no Senhor, fez mais uma vez essa oração de intercessão, só que dessa vez ele representou o Senhor diante do povo.
Ele, como rei, ao invés de fraquejar, mostrou a sua fé elevada no Senhor, e o povo todo creu e descansou nas palavras de Ezequias, e creram que o Senhor era poderoso para livrar Judá da Síria, assim o Senhor o fez. Depois, nós vamos ver aqui a parte, para mim, mais interessante do livro todo de 2 Crônicas, que não ficou aparente no livro de Reis, né? Aqui só aparece em 2 Crônicas essa parte. Mas primeiro, nós vamos ver a parte ruim para depois ver a parte boa. Então, no capítulo 33 de 2 Crônicas, vamos pegar os versículos 11 a 13, onde nós vamos ver a maldade de Manassés. Então, esse rei Ezequias, que era um bom intercessor, que era um rei intercessor, que intercedia pelo povo junto ao Senhor, e que também guiava o povo pela sua fé no Senhor, teve um filho muito mau chamado Manassés, que a gente já viu no livro de Reis, né? E esse versículo 11 a 13 ilustra um pouco dessa maldade. Fala assim, né? Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando com cadeias, o levaram para a Babilônia. Então, lembrando que Manassés, ele era um idólatra costumaz, né? Ele era um idólatra de mais alto nível, e não só a idolatria em si, mas a adivinhação, todos os tipos de abominação ele trouxe para o reino de Judá. Até mesmo passar o seu filho ao fogo por Moloque, Manassés foi capaz. Então, em termos de pecados hediondos, ele foi o campeão disparado com muita folga entre os reis de Judá. Ele foi o rei mais ímpio. Tanto é que o Senhor decidiu ali cumprir o juízo da Babilônia debaixo dos pecados de Manassés. E aí, continuando aqui, então, no 11, diz que o exército da Síria invadiu, prenderam Manassés com ganchos e amarraram ele com cadeias e levaram Manassés para a Babilônia. Olha só. E ele angustiado, então isso daqui não está em Reis, só está em 2 Crônicas, olha só. E ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. Olha só o tamanho da misericórdia de Deus para aqueles que se humilham e recorrem ao Senhor com sinceridade. E ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-la a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só que forte isso. Então isso daqui é muito forte, porque se a gente tivesse ficado só com 2 Reis, e 2 Crônicas não existisse, a gente veria só o aspecto negativo e perverso de Manassés, né? Mas vimos em 2 Crônicas que Manassés, como o Senhor o apertou pelas mãos dos assírios, que levaram ele cativo para a Babilônia, ele entendeu aquela apertada do Senhor, e diferente de outros reis, que nós veremos mais à frente, principalmente sobre o ministério de Jeremias, né? Como Jeoiaquim, como Zedequias, que iriam rejeitar o conselho do Senhor. Nós vimos Manassés, que foi o rei mais hediondo da história de Judá, se humilhando e com sinceridade de coração, buscando ao Senhor, né? E o Senhor escutou, mesmo Manassés, um homem capaz de sacrificar o seu filho ao fogo a Moloque. O Senhor teve misericórdia tal que conseguiu perdoar Manassés. E depois Manassés procurou fazer coisas boas ao Senhor. Porque se nós formos aqui, ó, no versículo 14, nós vamos ver depois que Manassés edificou o muro de fora da cidade, ele começou a derrubar os altares, ó, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor. Então Manassés, ele começou a retirar a idolatria e a possibilidade do povo de Judá praticar idolatria contra o Senhor. Então Manassés, ele não só se arrependeu, mas com obras também ele mostrou o seu arrependimento, eliminando, né, as fontes de idolatria do povo de Judá. Então aqui eu acho que é o maior exemplo, tanto de que é possível um homem com pecados hediondos se arrepender, como é possível para o Senhor perdoar este homem de pecados hediondos. É importante vocês verem desses dois aspectos. Não importa o quão pesado tenha sido o seu pecado,
Se você for sincero no seu arrependimento, o Senhor é capaz de te perdoar, mesmo no mais hediondo das transgressões. E então, não há barreiras. Basta ter um coração que se humilha, que se quebranta e que demonstre na prática também o seu arrependimento, que o Senhor virá de encontro a esse coração. Depois, nós vemos aqui no 34, um bom governo de Josias, né, que nós já tínhamos visto em 2 Reis, que ele foi um excelente rei. Restabeleceu também o culto ao Senhor novamente, celebrou a Páscoa, fez muitas coisas boas, Josias, muitas manutenções. E por fim, a parte mais importante aqui de 2 Crônicas, depois de Manassés, é o capítulo 36, 22, que é o ápice do livro de Crônicas aqui, aonde uma profecia de Isaías se cumpre. Olha só que interessante. Então, 2 Crônicas 36, versículo 22. Diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha só, de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Então, olha aqui. Ciro, ele foi profetizado em Isaías. Vou até ler com vocês as passagens, para vocês verem que coisa grandiosa que é a palavra do Senhor. Ó. Se nós formos para Isaías, nós já lemos, mas só para relembrar vocês como essa palavra se cumpriu de modo claro e específico, e a evidência máxima de que as palavras do Senhor se cumprem, e muito tempo depois. Então vamos aqui rapidamente. Em Isaías, ó, se a gente abrir Isaías no 44, Isaías 44, 28, diz assim: que digo de Ciro? É meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, que foi o que a gente acabou de ver em 2 Crônicas, ó. E ao templo tu serás fundado. E aí, continuando aqui no capítulo 45, ó. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só que lindo isso daqui. Então nós vemos claramente esse acontecimento de 2 Crônicas, que vai acontecer depois, na verdade, né? O autor de Crônicas, ele foi lá para o futuro, porque Crônicas termina no exílio babilônico, e 70 anos depois, Ciro, que seria rei da Pérsia, ele atacaria a Babilônia, destruiria a Babilônia, pegaria este povo e ia devolvê-lo para a terra de Israel, né, com o propósito de reconstrução do templo, que é o que vimos aqui em Isaías, a profecia. E isso é forte, porque se nós formos ver, a profecia de Daniel vai de encontro também com Ciro, né? Porque vocês viram na semana passada que Daniel fez a profecia das estátuas, né? Onde a parte da cabeça de ouro era Nabucodonosor, era a Babilônia, representava a Babilônia, e o busto de prata, o peito, né, representava a Pérsia, que seria justamente esse reino que iria destruir a Babilônia e iria devolver o povo de Israel do seu exílio de volta para a terra, para Jerusalém. Então nós vemos todos os profetas trabalhando neste propósito, Isaías e Daniel convergindo para Ciro e fazendo essa profecia se cumprir, onde vemos claramente aqui em 2 Crônicas 36. Maravilhosa esse cumprimento de vários profetas profetizando, inclusive um homem pelo nome como foi Ciro, né? Depois aqui, nós vamos para Ezequiel primeiramente,
porque Ezequiel, ele meio que começa no futuro, começa no exílio babilônico, mas depois Ezequiel faz muitas profecias onde ele está ainda na terra de Israel. Então nós vamos para Ezequiel agora, vamos para o capítulo 3. Então, Ezequiel, nós vamos para o 3, nós vamos ler Não, nós vamos ler o 4, na verdade. Vamos para Ezequiel 4, versículo 15. Olha só que forte. E a gente reclama hoje em dia de ser servo do Senhor. Ó. Olha o que o Senhor pediu para Ezequiel. Eu vou ler um pouquinho antes para contextualizar. Então vamos começar. Eu vou explicar, eu vou contextualizar, depois eu vou ler o versículo para vocês entenderem. Então, no capítulo 4, o Senhor deu duas orientações a Ezequiel, né? Ele orientou que Ezequiel dormisse 390 dias virado para a sua direita, né? E esse tempo que ele ficasse virado para a direita, o número de dias viraria o número de anos da punição primeiro do Reino Norte, do Reino de Israel. Então o Reino de Israel ele seria punido por volta de 390 dias. E o Senhor disse que ele colocaria cordas em Ezequiel para que Ezequiel ele não virasse para o outro lado, né? De tão rígido que era esse mandamento do Senhor, o Senhor não permitiria que Ezequiel virasse de lado durante a noite. E cumprindo esses 390 dias, o Senhor pediu que Ezequiel dormisse para o outro lado, para o lado esquerdo, e dormisse mais 40 dias, simbolizando 40 anos que dessa vez o reino de Judá sofreria, né? E depois disso, no versículo 9, olha só o que o Senhor instrui para Ezequiel, ó. E tu, depois disso se cumprir, né? O dormir por Israel e o dormir por Judá, para que as sentenças deles ficassem claras. No versículo 9, o Senhor pede isso para Ezequiel. Ó. E tu, toma trigo e cevada, e favas e lentilhas, e milheto e aveia, e colocas numa vasilha, e faça deles pão. Conforme o número de dias que tu te deitares sobre o teu lado. Ó. 390 dias, comerás disso. Então, o Senhor deu certos ingredientes e fez Ezequiel fazer um pão, e ele comeria esse pão ao longo desses 390 dias que ele dormiria, né? Para o lado. E a tua comida que has de comer será do peso. Então o Senhor determinou um determinado peso para essa comida, para não passar dessa medida, né? E de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, saber a sexta parte de um rim. De tempo em tempo beberás. Então o Senhor determinou uma porção de pão e uma porção de água. Então Ezequiel não poderia comer a sua vontade. O Senhor já tinha determinado quanto ele comeria de porção, tanto sólida quanto líquida. E olha só agora. E o que comeres será como bolos de cevada, olha só, e cozê-lo-á sobre o esterco que sai do homem, ou seja, sobre o cocô do homem você vai cozer. Olha só que pesado. Diante dos olhos deles, para servir de testemunho. E disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios para onde os lançarei. E aí Ezequiel, ele meio que protesta, né? Então disse Ezequiel, né? Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me, então o Senhor disse a Ezequiel, vê, deite esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Então olha só o que o Senhor pediu para Ezequiel fazer. Então como era difícil para um profeta, nós vimos no passado, né, o próprio Oséias tendo que casar com uma mulher adúltera, né? O Senhor pediu para ele casar com uma mulher adúltera, né, para demonstrar o adultério de Israel em relação a ele, né? E agora vimos Ezequiel ter que cozir a sua própria comida sobre um esterco a princípio humano, mas depois da queixa de Ezequiel, o Senhor teve misericórdia e fez ele cozir a sua comida sobre esterco de vaca. Então olha só o quanto que o profeta tinha que fazer pelo Senhor e o tão pouco que o Senhor nos pede hoje em dia
onde ele só nos pede para anunciar o evangelho e nos mantermos sobre santidade. O quão difícil era. E muito difícil também, porque imagina Ezequiel fazendo isso diante do povo. E o que o povo ia pensar de Ezequiel? Que certamente Ezequiel era um homem louco, né? Um homem com dificuldades, com problemas mentais. Então, para o povo que vê Ezequiel fazendo aquelas coisas, deveria ser muito difícil para aquele povo crer em Ezequiel. Então, imagina a dificuldade de Ezequiel, né? Não só de ter que fazer essas coisas que o Senhor o pedia, né? Mas também, ao fazer isso, ele deveria se passar às vezes como um louco diante do povo, dificultando ainda mais ao povo crer na sua mensagem. Então, muito pesado. Depois, seguindo Ezequiel, o capítulo 5, nós vemos o Senhor usando uma outra figura de linguagem aqui para dar uma puxada no povo. Ó. Vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 5. Diz assim: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e o farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Então, os pelos da barba e do cabelo, eles seriam pesados em vários grupos, né? E esses cabelos representavam o povo de Israel. Aí, aqui está o destino no versículo 2, ó. Dividiu em 3 partes. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco babilônico que haveria de vir. Então tomarás outra terça parte, e ferirás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desenvolverei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número, e atá-lo-ás nas bordas do seu manto. E ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então, a princípio, o Senhor, no capítulo anterior, pegou a comida, né? Tornou essa comida imunda para mostrar que os israelitas comeriam pão imundo lá na Babilônia. E agora ele colocou o desfecho, né? De como seria o cerco babilônico, de como que a parte da população seria morta neste cerco, através dos pelos da barba e de cabelo de Ezequiel. No capítulo 6, nós vamos ver agora uma profecia em caráter de misericórdia do Senhor, nos versículos 8 e 9. Ó. Então, no 6, 8 e 9, está escrito assim: Porém, deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então, os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim, entre as nações para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantarei por causa do seu coração corrompido, olha só, a misericórdia do Senhor, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Então aqui o Senhor promete sempre um remanescente, né? Por 2 razões, porque ele fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, e fez uma promessa ao rei Davi, de que ele deixaria sempre o remanescente. Mas também o remanescente, ele funciona como uma espécie de testemunho de que a palavra do Senhor se cumpriu, e de como exemplo para que essa geração que sobreviveu e presenciou esse terror temesse ao Senhor e contasse às outras gerações, para que as outras gerações temessem também. Assim como aconteceu no Egito, né? Como toda uma geração foi morta no deserto e uma outra geração entrou. Vocês viram que ao longo da história o exemplo da geração do Egito não funcionou, porque toda aquela geração pecou em continuidade. Mas o Senhor queria que esse remanescente, além de cumprir a promessa aos servos do passado, servisse também de prova, de testemunho que a palavra do Senhor se cumpriu e de que eles temessem ao Rei dos Reis e assim ensinassem aos seus filhos. Depois, no capítulo 8, nós temos uma ideia aqui no capítulo 8 da onipresença do Senhor. Como não existe pecado que o Senhor não esteja observando na terra, né? Porque o Senhor transladou Ezequiel, né?
ele tirou Ezequiel lá da Babilônia, em espírito, e o trouxe ali no templo de Jerusalém, e mostrou diversos judeus pecando em diversos compartimentos do templo. E esses judeus, a princípio, pensavam estarem pecando às escondidas do Senhor, que o Senhor não estava vendo a idolatria, a prostituição, a traição deles em direção ao Senhor. Mas o Senhor deixou claro que estava vendo, estava mostrando a Ezequiel, como se Ezequiel estivesse testemunhando aos olhos do Senhor, às vistas do Senhor. Então ali fica claro que do caráter da onipresença de Deus, do seu atributo de onipresença, que não há pecado encoberto ou escondido diante do Senhor. Então o Senhor está vendo tudo, ao tempo todo. Então que o homem não tenha ilusão, em algum momento, que esteja pecando em segredo, pois o Senhor está vendo todas as coisas. Então em Ezequiel, as partes mais importantes foram estas. Vamos agora para Jeremias. Apesar que eu acho que eu vou terminar Daniel primeiro, que é mais curtinho, Jeremias é mais longo. Então, Daniel, nós vimos no capítulo 3 uma das passagens mais conhecidas. Para contextualizar um pouco, deixa eu abrir Daniel primeiro. Podem abrir Daniel no capítulo 3. Vou contextualizar um pouco, depois eu vou ler o versículo mais importante. Então aqui, no 3, Nabucodonosor, ele tinha feito uma estátua enorme, né, em honra a ele, e queriam que as pessoas se prostrassem diante dessa estátua e a adorassem, né, como se ele fosse uma divindade. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, se recusaram e falaram que eles só se prostrariam e adorariam ao Deus vivo. E que nenhum mal que Nabucodonosor tivesse projetado, arquitetado contra eles, iria se suceder, porque o Senhor iria livrar eles da mão de Nabucodonosor. E aí, vamos ver aqui nos versículos 24 e 25, a conclusão dessa contextualização. Olha só. Então, no 24, do capítulo 3 de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, porque ele tinha feito uma fornalha de fogo, e por conta do desafio de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha feito essa fornalha ser fortalecida muitas vezes mais, ao ponto dos homens que estavam conduzindo eles para a fornalha morrerem muito antes de adentrarem com eles na fornalha. Para você ver o nível de calor, a temperatura elevada que a fornalha chegou. E esses homens foram depositados lá. E aí no versículo 24, Nabucodonosor testemunhou isso com seus próprios olhos, lá no 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Aí no 25, respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então nós temos uma manifestação do Cristo aqui, né? Antes mesmo dele encarnar em Maria, né? Então mostrando, né, mais uma vez, isso é citado em diversas partes das Escrituras, mas de como Cristo antecipou a Maria, né? E ele esteve manifesto aqui na figura de um homem mesmo, como filho do homem, dentro da fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, os livrando do calor da fornalha e glorificando o nome do Senhor, né? Porque ali foram obrigados a reconhecer que o poder do Altíssimo ali guardou aqueles 3 homens, mostrando que o Senhor Deus é o único Deus verdadeiro, né? Depois, no capítulo 4, vou contextualizar aqui rapidinho também para vocês pegarem, nós vamos ver Nabucodonosor sendo alvo de mais um sonho, né? Ele teve o sonho da estátua, onde Daniel interpretou pelo Senhor, e depois ele teve um sonho, né, de uma árvore muito grande, né, que alimentava todos os animais, tinham frutos, e essa árvore era vista de todo ponto da terra, e que depois essa árvore seria cortada, né, e parte dela, né, a princípio sofreria determinado dano, mas depois esse dano seria revertido.
E Daniel, com muito temor, interpretou essa profecia, porque era uma profecia que ia contra Nabucodonosor, né? A profecia falava que esta árvore era o próprio Nabucodonosor, que tinha se elevado no seu coração em soberbo, e que o Senhor derrubaria ele, né? Faria ele... iria humilhar Nabucodonosor, e nesse caso o Senhor o faria a semelhança de um animal. Então os seus pelos cresceriam, as suas unhas cresceriam, e ele perderia um pouco o discernimento e viveria determinado número de dias como um animal selvagem mesmo, né? E depois o Senhor faria ele cair assim, e iria demonstrar que o Senhor é aquele que levanta reis, que derruba reis, e que é o verdadeiro responsável por levantar um determinado rei ou por derrubar, que o Senhor está sob o controle de qualquer governante que se levanta sobre a terra, né? E aí nós vamos ver o cumprimento dessa profecia a partir do versículo 30 do capítulo 4. Ó. Então diz assim, no 30. Falou, olha só, depois de Nabucodonosor receber essa profecia, olha só o que ele falou no 30. Falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então ele atribuiu a ele, Nabucodonosor, ter feito todas aquelas conquistas e para a glória dele próprio, e não para um ser maior que deu essas nações nas mãos dele. E aí no versículo 31, após ele proferir essas palavras, ainda essa palavra estava na boca do rei, ou seja, o cumprimento foi imediato após esse discurso. Quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Aí se cumpre a profecia de Daniel, né, sobre ele. Então ele vira um animal, de certa forma, né, crescem pelos e unhas, ele se comporta como um animal. E aí no versículo 34, diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, olha só, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha só. E todos os moradores da terra são sepultados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga, que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Ou seja, quando Nabucodonosor confessou que o Deus eterno era o responsável por tudo, pelo poder que lhe for atribuído, pelos reinos que lhe foram entregues, então o Senhor devolveu o reino a Nabucodonosor. Porque então Nabucodonosor finalmente entendeu que tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor e que ele não teve participação ativa em nada. Tudo foi permissão do Senhor. O entregar as nações às mãos dele e fortalecer as mãos dele e fazer ele ser o rei de tamanho império. Então olha só que capítulo importante de Daniel. No capítulo 5, né, nós já vamos ver o filho, né, de Nabucodonosor, Belsazar, irar-se, encher o Senhor de ira, porque Belsazar, ele pegou os vasos que estavam no templo do Senhor, que tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia, e começaram a beber vinho nesses vasos. Ele, as suas mulheres e as suas concubinas, desonrando assim um utensílio sagrado do templo do Senhor. E aí, o Senhor fez uma aparição ali de um dedo, escrevendo determinada palavra que era inteligível, que não era decifrável pelos babilônios. Belsazar levantou todos os homens mais eruditos e inteligentes ali da Babilônia para tentar decifrar o que aquele dedo escreveu, mas ninguém pôde decifrar, até que a esposa do rei relembrou que no passado houve um homem chamado Daniel que conseguiu interpretar os dois sonhos do pai de Belsazar, Nabucodonosor.
E Belsazzar trouxe, né, Daniel diante dele e pediu para que ele interpretasse e prometeu honrarias e dinheiro para Daniel. E aqui nós vemos como Daniel era um homem muito desapegado do material, porque diz assim no capítulo 5, versículo 17, ó. Então 5:17 diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, então diante da cara do rei: As tuas dádivas, os teus presentes, fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e falei saber a interpretação. Ou seja, Daniel não estava fazendo aquilo por honrarias, por glória, por bens materiais. Ele estava ali como servo do Senhor, entregando a interpretação que o Senhor lhe deu para o rei, sem esperar nada em troca, sendo um servo fiel ao Senhor. E ali veio a revelação, né, que nós vamos ler aqui a partir do 25 a 28. Qual que é o cumprimento desse sonho, né? Porque estava escrito, ó, então diz assim no 25: Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Farsim. No 26, esta é a interpretação daquilo. Mene significa contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ou seja, o Senhor pesou as ações, né, de Belsazzar e viu que ele estava em falta, em transgressão. Depois tem Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Olha só. Aí no versículo 29. Então mandou Belsazzar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, né, que era o nome de uma nação, os Medo-Persas, né? O Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então aqui nós estamos começando a ver a profecia da Pérsia e dos Medos começarem a tomar conta da Babilônia, né? Que é o começo da profecia se cumprindo. Então Daniel, basicamente nós viemos até aqui, e depois nós vamos para Jeremias. Tentarei ser breve, porque Jeremias tem muita coisa. Vamos começar em Jeremias, a partir do capítulo 37. Vou tentar ser bem rápido aqui, porque é muito conteúdo. Então, no 37, vamos ler o versículo 17. Nós vamos ver Zedequias numa situação de bastante adversidade, para variar, né? Diz assim no 37:17: E mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou em sua casa. Por que mandou ele soltá-lo? Porque o povo tinha prendido Jeremias num poço, né? Então eles desceram Jeremias num poço de água, né? Um poço seco, né? Só com lama, e deixaram ali Jeremias morrer de fome. E aí veio um etíope e ajudou Jeremias a sair desse poço, sob ordem do rei Zedequias. Então ele mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, porque o rei tinha vergonha e medo que os judeus vissem ele consultando Jeremias como profeta. E disse: Há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: Há. E disse ainda: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesses na prisão? Então, Jeremias acabou de ser solto, né? E aí, a profecia que o Senhor dá para ele entregar é uma profecia contra o homem que acabou de soltar ele. Olha só, então, as situações que o Senhor colocava os seus profetas, como era difícil realmente ser profeta do Senhor. Vimos em Ezequiel a respeito do esterco de vaca, e vimos a respeito de Jeremias, que acabou de ser solto pelo seu benfeitor, e acabou de colocar uma profecia bem pesada contra o seu próprio benfeitor. Então, como era difícil, em que situações conflitantes e difíceis Jeremias era obrigado a profetizar, e ele assim era obediente, não se negava, e colocava tudo que o Senhor colocava na tua boca, ele com ousadia assim o falava. Depois, no capítulo 38, né,
Vou resumir bem. Jeremias, ele é salvo por esse Ebed-Meleque, que era o etíope, né? E ali o Senhor dá uma profecia de oportunidade ao rei Zedequias. O Senhor falou por Jeremias que se Zedequias se submetesse a Nabucodonosor, se ele não resistisse, se ele não tentasse lutar contra Nabucodonosor, mas se entregasse voluntariamente, que o Senhor o pouparia lá na terra da Babilônia e o resgataria de volta, né? Mas vimos que Zedequias, ele vai rejeitar essa oportunidade, e por conta disso ele vai ser morto de modo hediondo. Primeiramente, quando ele desobedece, Nabucodonosor invade Judá, né? Cega, mata os filhos dele na frente dele, e depois o cega, né? Dos 2 olhos, e o mata na sequência. Então olha só o fim terrível que Zedequias passou, e isso poderia ter sido evitado se ele se entregasse, obedecesse a voz do Senhor pelo ministério de Jeremias, e se entregasse voluntariamente a Nabucodonosor. Aí no capítulo 39, né, no versículo 12 a 18, nós vamos ver o Senhor salvando tanto Jeremias quanto Ebed-Meleque, que foi o etíope que o salvou. Olha só aqui então, no 39, do 12 ao 18. Diz assim: tomam e põe sobre... Deixa eu ver se é o 39. Tomam e põe sobre ele os teus olhos, e não lhes faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Porque aqui é o Senhor dando ordem ao comandante do exército da Babilônia. O Senhor deu essa instrução para esse homem tratar Jeremias dessa forma, olha só. Pegando então um gentil, o Senhor falou com um gentil para tratar Jeremias da melhor forma possível, e para o que Jeremias instruir a ele obedecesse, um general do exército da Babilônia. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, olha só, e Nebuzasban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabemag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda, ou seja, tiraram ele do cárcere, e o entregaram a Gedalias. Esse Gedalias, ele seria o rei que seria colocado no lugar de Zedequias. Então Zedequias foi morto por desobedecer a profecia do Senhor, e Gedalias foi colocado por Nabucodonosor como o próximo rei de Judá para governar no lugar de Zedequias. E o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa, e ele habitou entre o povo. Olha só. Ora tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Porque Ebed-Meleque, o etíope, ele fez algo muito difícil, porque os nobres tinham prendido ali Jeremias no poço, né? E Ebed-Meleque, o Senhor pediu para Ebed-Meleque se expor ao perigo, ao ponto de poder ser morto por tirar um homem que os nobres colocaram no cárcere. Ele temeu mais ao Senhor do que aos homens e libertou Jeremias. E ali o Senhor o honrou e prometeu que iria protegê-lo. O mal viria sobre Judá, através de Nabucodonosor, mas tanto ele, Ebed-Meleque, quanto Jeremias seriam poupados, por serem fiéis e por confiarem no Senhor. Depois, no capítulo 40, nós vamos ver uma certa prosperidade do governo de Gedalias. Então, Jeremias já era um homem livre, e ele estava auxiliando ali como profeta no governo de Gedalias. E ali o Senhor começou a prosperar a terra, começou a prosperar os frutos. E aqueles remanescentes começaram a prosperar sobre o governo de Gedalias, né? No capítulo 40, então, trata basicamente disso. Depois, no 41, nós vamos ver que Gedalias,
ele vai ser morto por um homem chamado Ismael, que veio da terra de Amon. Então eles perceberam que Gedalias estava governando em nome de Nabucodonosor, e eles não queriam um governo estrangeiro. Então eles vieram, mataram Gedalias e tentaram ser os governantes ali de Judá, né? Mas ali o Senhor levantou Joanã, e Joanã prevaleceu, né, contra Ismael, fazendo ele voltar para Amon. Só que Joanã ficou com medo, porque como Gedalias tinha sido morto por Ismael, e Gedalias tinha sido escolhido por Nabucodonosor, Joanã ficou com medo que Nabucodonosor viesse e os matassem pela morte de Gedalias, culpassem eles pela morte de Gedalias, já que Ismael fugiu de volta para a terra de Amon. Só que aí, o que aconteceu na sequência? Do capítulo 42, o Senhor, ele vai trazer uma profecia para Jeremias, para que esse povo não vá para o Egito. Então, para que esse povo não tema, esse povo remanescente, que estava sendo governado agora por Joanã, que não temesse, e que não fosse para o Egito, mas que confiasse no Senhor e ficasse na terra de Judá. Então, se formos no capítulo 42, no versículo 5 e 6, olha só como o coração do homem, ele muda de modo muito rápido. Então, no capítulo 42, no versículo 5 e 6, olha só o que o povo, o remanescente, disse para Jeremias. Ó. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel. Olha só, chamaram o Senhor para ser testemunha. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos. Olha só. Então, a palavra sendo boa ou ruim, eles se comprometeram, usando o Senhor como fiador da promessa, de que eles obedeceriam, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Então, olha só como essa promessa durou pouco, ó. Porque no capítulo 43, o povo, Jeremias lança a profecia seria que se eles fossem para o Egito, Nabucodonosor invadiria o Egito, iria destruir os egípcios, iria matar grande parte do remanescente, e muitos poucos sobrariam para servir de testemunho de que a palavra do Senhor se cumpriu, como eu já tinha falado para vocês lá no passado, né? Sobre o Senhor sempre deixar um remanescente. E ali eles falaram que Jeremias mentiu, que Jeremias não estava falando a verdade da parte do Senhor, que ele tinha interesses políticos, né, em mentir para eles, e mais que isso, não satisfeitos com isso, vamos ler aqui no 44, olha só, além de desobedecerem o Senhor e de falarem que Jeremias mentiu, olha só o que eles falaram na cara do Senhor. No capítulo 44, no versículo 25 ao 30. Olha só o que eles tiveram coragem de falar diante da face do Senhor. Vamos um pouco antes aqui, ó. Vamos para o 17. No 16. Olha só. Então, no 44, Jeremias 44, 16, diz assim: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, a palavra que Jeremias falou, que não é para vocês irem para o Egito, é para ficar em Judá, eles estão respondendo ao Senhor, ó. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Olha só. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Olha só. Então, além de desobedecer deliberadamente o que o Senhor colocou na boca de Jeremias, eles falaram na cara do Senhor que eles iriam cumprir os votos e iriam continuar fazendo as ofertas à rainha dos céus,
porque eles falaram que quando eles faziam as ofertas, o bem acontecia para eles, e quando eles deixaram de fazer, o mal aconteceu a eles. Ou seja, o estar na presença do Senhor está condicionado à sua vida estar boa, à sua vida estar próspera, às coisas darem certos. Enquanto na vida do cristão, às vezes é o oposto. Às vezes a nossa vida vai estar até em dificuldade, não necessariamente num quadro positivo. Então isso mostra que nós não devemos estar condicionados em obedecer ao Senhor pela nossa vida estar próspera e farta, né? Esse foi o grande erro que essa geração cometeu, porque eles associaram, e quando eles faziam ofertas e praticavam idolatria, as coisas estavam boas, e quando eles pararam de praticar a idolatria, as coisas ficaram más. Então, além da desobediência, eles bateram no peito, admitindo a sua idolatria e falando que iriam persistir nela, que eles não iriam renunciar aos seus votos e à sua adoração à Rainha dos Céus. E aí o Senhor responde, né, para eles no versículo 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Então o Senhor, aqui ele falou, vocês confessaram pela própria boca de vocês e pelos seus atos a sua idolatria. Versículo 26. Portanto, ouve a palavra do Senhor, todo Judá, que habitais a terra do Egito, porque eles desobedeceram, já estavam no Egito, né? Eis que eu juro pelo meu grande nome, porque não tem nome maior pelo qual o Senhor possa jurar, né? Diz a palavra, né? Diz o Senhor que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, olha só, em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Olha só. Então, já que vocês decidiram se prostituir, o meu santo nome não será pronunciado pela boca de vocês. Versículo 27. Eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada, olha só agora o Senhor sendo misericordioso, e os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, a terra de Judá, poucos em número, em todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali. Saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Ou seja, o Senhor vai deixar restar a poucos, justamente para que eles testemunhem que a palavra do Senhor se cumpriu, e não a deles. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirá as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei o faraó Hofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei a Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Então aqui, o faraó seria entregue como sinal, à semelhança de Ezequias, que já havia sido entregue. Então aquela geração que viu Zedequias ser entregue, veria o faraó ser entregue, então perceberiam que o juízo do Senhor cairia sobre aquela geração. Então olha só que geração perversa e má. Foi essa geração que Jeremias teve que pregar e profetizar a favor deles, mas não deu certo, infelizmente. Estamos encerrando já. No capítulo 45, nós vamos ver o Senhor repreendendo o escriba, né? Então aqui, o Senhor pediu para que o escriba registrasse as palavras de Jeremias, né? E o escriba, ele estava meio bravo, porque só vinha palavras ruins para ele registrar, né? Só vinha palavras duras e terríveis. E aí o Senhor veio repreender Baruque, né, que era o escriba. No capítulo 45, versículo 4, ó, o Senhor responde assim à insatisfação de Baruque, né? Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. E o Senhor estava fazendo isso com Judá naquele instante, inclusive. E procura tu grandezas para ti mesmo, falando para Baruque, né? Não as procures,
Porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Então, apesar do descontentamento de Baruque, por mesmo assim ele ainda estar registrando as palavras de Jeremias, por ele não se negar a escrever as palavras do Senhor, o Senhor iria poupá-lo da calamidade. Mas o Senhor estava deixando claro: eu não poupei uma nação inteira, né, que pecou contra mim. Eu plantei essa nação e eu estou arrancando ela e estou lançando para a Babilônia, né? E você ainda, sendo um indivíduo só, quer ainda prosperidade, quer se dar bem, baixa a bola. Mas ainda assim, por estar registrando a minha palavra, eu vou te poupar. Assim como eu poupei Jeremias e como eu poupei o etíope, né? Que foram fiéis a mim, né? Então o Senhor, em parte, censura, mas em parte reconhece o ato dele escrever e o poupa por conta disso. Então o Senhor separando bem a repreensão e a bênção, né? E aí depois, na sequência, nós vamos ver o Senhor proferindo sentença contra diversas nações, né? Então no capítulo 46, a gente vai ver a sentença contra o Egito, né? Que o Senhor já tinha profetizado um pouco antes, falando que o faraó seria entregue, que Nabucodonosor iria visitar o Egito, iria dizimá-los, iria também trazê-los cativos. E depois o Senhor, no capítulo 47, vamos ler aqui, porque o Senhor ele tem umas figuras de linguagem muito engraçadas quando ele vai trazer as profecias para os povos. Ó. Então no capítulo 47, nos versículos 5 a 7, vem uma profecia contra os filisteus dessa vez. Então no 46 é contra os egípcios, no 47, versículos 5 a 7, contra os filisteus. Olha só o que o Senhor fala aqui. Ó. Olha só a figura de linguagem. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada a Ascalon, com o restante do seu vale. Até quando te retalharás? Ou seja, lembra que o Senhor pediu para Ezequiel raspar a barba e o cabelo e a barba representavam o povo? Então essa calvície que veio sobre Gaza é como se o Senhor passasse uma navalha, uma espada e cortasse todos os filisteus da terra de Gaza. Ou seja, o Senhor mataria os filisteus à espada, cortaria, e a terra de Gaza ficaria calva, sem filisteu. Olha só como o Senhor pega uma figura da cabeça humana e materializa nos filisteus. Aí continuando no 6. Aí vem a queixa de Jeremias, né? Implorando para que a espada do Senhor descansasse. Olha só. Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, ou seja, volta para o seu descanso. Descansa e aquieta-te. Então Jeremias, ele estava cansado de tanto sangue derramado, de tanto que a espada do Senhor estava julgando as nações. E Jeremias implorou porque o Senhor guardasse a espada e parasse de ferir as nações. Mas aí Jeremias caiu assim no versículo 7 e disse: mas como te aquietarás, espada, né? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Então aqui um juízo pesado sobre os filisteus. E depois no capítulo 48, no versículo 11 e 12, o Senhor usa mais uma figura de linguagem. Ele pega uma vasilha para exemplificar o destino de Moabe. Ó. Então diz assim no 48:11: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras e não foi mudado de vasilha para vasilha. Então o que o Senhor está falando aqui? Então imagina que Moabe era uma panela de arroz, por exemplo, né? E Moabe, desde que ela foi fundada, né? Lembrando que Moabe descendeu das filhas de Ló, né? Sobrinho de Abraão. O povo de Moabe nunca havia sido feito cativo, ou seja, eu nunca tinha tirado o arroz da panela e depositado numa Tupperware. Nunca tinha acontecido isso na história de Moabe, né? Ele nunca foi trocado de vasilha. Então, eles nunca provaram um exílio, né? Nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Porque, lembra que eu falei para vocês nas semanas passadas, quando o Reino Norte foi levado para a Síria, quando a gente é retirado de uma vasilha da nossa cultura e depositada numa outra vasilha, então quando a gente sai da nossa nação
e é levada para uma nação de idioma estranho, de uma cultura completamente diferente, nós somos contaminados. Então o nosso sabor inicial, que estava numa panela, ele vai ser modificado se colocado numa tapoeira de plástico, por exemplo. O sabor é modificado aos poucos. É só vocês pensarem numa Coca-Cola. A Coca-Cola que é tomada num recipiente de vidro é totalmente diferente se você colocá-la num plástico. A Coca de vidro, ela sempre vai ser mais gostosa do que uma Coca colocada no plástico, por exemplo. Então é isso que o Senhor quer dizer. Então, quando a comida, o alimento, ele é tirado da sua embalagem original, do recipiente original, e colocado em outro recipiente, o seu sabor não se conservará, o seu cheiro, o seu sabor irá ser alterado. Isso quer dizer com a miscigenação cultural. Pouco a pouco, essa nação perderá sua identidade e a sua fé no seu próprio Deus, e será pervertida, né? Então esse seria o destino de Moabe, né? Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Aí no 12, portanto, eis que dias vem, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. Ou seja, o povo de Moabe seria visitado por Nabucodonosor também, e seriam levados cativos, à semelhança de Israel e de Judá. E aqui eu encerro essa longa explicação, quase pontualmente, às 9h01. Vou dar um espaço aqui para dúvidas. Não as havendo, encerrarei com uma oração, irmãos. Fiquem à vontade. Nossa, a boca secou bem. Então eu vou encerrar. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa quinta-feira, Senhor, onde nós podemos ver a conclusão do livro de 2 Crônicas, principalmente a conversão de Manassés, Senhor, que se mostrou o pior rei da história de Judá, mas ainda assim o Senhor concedeu arrependimento a Manassés, e ele se converteu das suas más obras, e os últimos dias dele foram melhores do que os primeiros, Senhor. Glória ao teu nome por isso. Podemos ver também, no finalzinho de 2 Crônicas, o desfecho da profecia de Ciro, o rei da Pérsia, na qual o Senhor profetizou pelo nome, em Isaías 44 e 45, Senhor, mostrando o quão certas são os cumprimentos da sua palavra ao longo da história, Senhor. Podemos presenciar também em Daniel milagres extraordinários, como o da fornalha, Senhor, e também como que o Senhor revela os seus sonhos, as suas profecias aos teus servos, como revelou diversas profecias a Daniel, que viriam se cumprir no futuro, Senhor. E aonde tu também podes fazer um rei tão cheio de si e soberbo como Nabucodonosor, te glorificar e te exaltar como o único e verdadeiro Deus, Senhor. Em Ezequiel podemos ver, Senhor, quão duros encargos e coisas difíceis você pedia aos seus profetas na antiguidade, Senhor. O quão loucos eles tinham que ser por amor a Ti, Senhor, para obedecer a Tua palavra. E em Jeremias nós podemos ver, Senhor, as oportunidades que Tu estendeu ao rei Zedequias, que ele não soube aproveitar, e também a Sua misericórdia que o Senhor tentou estender aos remanescentes, pedindo para que eles ficassem em Judá e não fossem para o Egito. E o quão maus eles foram, Senhor, não só desobedecendo a Tua palavra, mas também admitindo com a própria boca e mãos, né, a sua idolatria, Rainha dos Céus, e a sua insistência em permanecer no mau caminho, Senhor. Então, Senhor, que nós não sejamos rebeldes a esse ponto, que sejamos diferentes de Zedequias e do remanescente, que possamos escutar o Senhor, os Teus conselhos, exortações, repreensões e a Tua disciplina também, Senhor. Que possamos pegar todas essas lições desses diversos livros, possamos trazê-las para o nosso dia a dia e nos fortaleça, Senhor, eis que estamos acabando, estamos na reta final, Senhor. Nos fortaleça, pois já, Senhor, entregaremos essa jornada bíblica nas Suas mãos, unicamente para a Tua glória, Senhor, pois estamos sendo edificados e crescendo em conhecimento como igreja, tudo para a Tua glória, não para a nossa própria soberba,
pelo conhecimento adquirido. Em nome de Jesus, eis que encerro. Amém. Glória a Deus.